Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade e concluir a mensagem da semana 1 da série A Minha Graça Te Basta do Alimento Diário. O título desta mensagem é Ministério que Recebi do Senhor Jesus. Vamos nos aprofundar mais sobre a revelação que o Senhor nos tem dado com respeito à sua glória, um assunto que está ligado às duas cartas de Paulo aos Coríntios, pois ambas falam sobre a glória de Deus e discorrem sobre a questão de sermos glorificados. O apóstolo nos recomenda em 2 Coríntios 3,18 contemplarmos como por espelho a glória do Senhor, com o rosto desvendado, para sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor ou Espírito. Ser transformados de glória em glória significa ser cada vez mais inseridos no Pai, e que somos convidados por Deus para fazer parte da unidade do Deus triuno, participar da sua perfeição, santidade, glória, amor, prazer e felicidade. Deus nos convida a participar juntamente com Ele dessa morada mútua, onde o Filho está no Pai, o Pai está no Filho, ambos estão em nós e nós neles. Aleluia! De acordo com Provérbios 8, podemos inferir que na eternidade passada Deus não estava só. Havia uma coexistência, uma coinerência maravilhosa do Deus triuno, e nesse relacionamento onde um era o prazer do outro, havia também convivência e unidade entre eles. O Evangelho de João 1,1, um versículo bastante conhecido, fala que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. De fato, essas são palavras maravilhosas e misteriosas, assim como em Provérbios 8,30 que diz: Então eu estava com ele, eu era seu arquiteto, dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Para melhor entendermos as expressões as suas delícias e folgar perante ele, leamos esse versículo na versão King James atualizada em português que diz: Eu estava com ele e cooperei com tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. É por isso que no batismo de Jesus, o Pai falou em Lucas 3,22, Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, que significa folgar, se alegrar. Isto é, o filho se sentia feliz ao lado do pai e o pai se sentia feliz ao lado do filho. Que coexistência maravilhosa! Concluímos então que Deus não estava solitário e triste, antes ele estava bem, pois é completo em si mesmo, de eternidade a eternidade, não precisava de nada, mas em seu amor quis introduzir-nos em si mesmo. Quanto amor! Desde o dia da criação até a Nova Jerusalém, vivemos o processo de ser incluídos em Deus. A Epístola aos Romanos ainda menciona sobre a sabedoria e o conhecimento de Deus em Romanos 11,33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis os seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Aqui vemos que os juízos e caminhos de Deus são insondáveis e inescrutáveis, ou seja, podemos lançar uma sonda e ela não chegará ao fim, dando a entender que jamais conseguiremos conhecê-los por completo. Mas graças a Deus, em 1 Coríntios 2,16, o apóstolo falou: Nós, porém, temos a mente de Cristo, mostrando que, por causa da nossa união com Ele, em nosso espírito, temos conhecido a mente de Cristo. Nos versículos 34 a 36 lemos: Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em Gênesis 1,26 também lemos que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A questão é, o que de fato significa sermos feitos à imagem de Deus? Sabemos que somente elementos de mesma natureza se misturam. Logo, Deus criou o homem à sua imagem porque ele desejava se misturar com o homem, se mesclar ao homem, pois, de acordo com 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Louvado seja o Senhor, pois nossa glorificação não se resume à glorificação do nosso corpo, mas nos leva a ser inseridos em Deus. O Deus triuno nos convidou a participar de sua unidade, nos convidou a participar junto com Ele desse organismo universal. E seu desejo é que sejamos iguais a Ele em vida e natureza, porém não em deidade, ou seja,
não em ser digno de adoração. Quando o homem pecou em Gênesis 3:9, Deus não lhe perguntou o que ele fizera, mas sim onde ele estava. Pois no versículo 8 vemos que Deus conversava com o homem todos os dias, convivendo com ele, esperando que um dia ele comesse da árvore da vida, o que permitiria que Deus entrasse nele. Sentimento semelhante se encontra em Gênesis 2:18, quando Deus disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deus já era completo em si, mas ele sentia prazer em estar com o homem. Ele queria casar-se com o homem. Em todo o Antigo Testamento, Deus se coloca na posição de marido e o povo de Israel na posição de esposa. Em Apocalipse 19:7 temos a descrição das bodas do Cordeiro. E em Gênesis 2:24 e Efésios 5:31 lemos: Senhor Jesus, eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Em seguida, no versículo 32, Paulo revela a que ele estava se referindo. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Essa porção descreve a união entre Deus e o homem, onde Cristo é o nosso noivo e nós somos sua noiva. No Antigo Testamento, depois que tirou o povo de Israel do Egito, Deus passou a cortejar seu povo, pois queria unir-se, casar-se com ele. Em Êxodo 19:4 fala que Deus os conduziu sobre asas de águia e fez o povo chegado a ele, mostrando o coração de Deus para com seu povo. Posteriormente, o povo de Israel desobedeceu a Deus e passou a vagar pelo deserto durante 40 anos. Mas apesar disso, Deus não abandonou seu povo, mas morou com eles por meio do tabernáculo. Todavia, Deus estava somente no meio dos homens, uma vez que ele não podia habitar neles, porque eram pecaminosos, sendo então necessário que houvesse a redenção, e somente através dela é que o homem poderia ser inserido em Deus. Muito tempo depois, Salomão construiu o templo, que mesmo sendo algo construído por mãos humanas, revela que Deus queria continuar a habitar com seu povo. No Novo Testamento, em Mateus 1, de 21 e 23, lemos: Ela dará luz e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia! Nesses versículos temos uma revelação grandiosa, pois Cristo não apenas veio para redimir o homem, mas para habitar com ele. E com a vinda de Jesus, aparece um novo tabernáculo na terra. Leiamos João 1:1 e 14. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verbo habitar, no versículo 14, na verdade possui o sentido de tabernacular, que é um termo ausente dos dicionários oficiais e significa armar tabernáculo. Ao se tornar homem, Deus armou seu tabernáculo na terra, ou seja, esse Deus grandioso e maravilhoso trouxe uma barraca do céu, sendo o corpo de Jesus sua barraca, seu tabernáculo. Um dia, conforme registrado em Mateus 7, de 1 a 2, Jesus levou os discípulos Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração. E assim como ocorre com barracas de acampamento, Jesus abriu um zíper de sua barraca, ou seja, manifestou a glória que habitava dentro de si, mostrando que dentro do tabernáculo do seu corpo estava a glória de Deus. Assim também é o processo de glorificação. Quanto mais somos inseridos em Deus e Deus em nós, mais sua glória aumenta em nosso interior. Por fim, quando Jesus voltar, sua glória se manifestará não apenas a partir dos céus, mas também de dentro de nós, pois Cristo está se formando em nós e pode ser conferida em Gálatas 4:19 e 2 Tessalonicenses 1:10. Ainda no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, lemos: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Alguns têm o conceito de que as moradas mencionadas nesses versículos se referem a mansões físicas celestiais que Jesus está construindo e que ele ainda não voltou porque não concluiu as obras, sendo que Jesus não fala de casas físicas. A seguir, no versículo 6, lemos: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava indo para o Pai
E a morada é o lugar dentro do Pai. Ele iria lá para nos preparar lugar por meio de sua morte e ressurreição e voltaria como Espírito para estar em nós, a fim de sermos inseridos no Pai. Aleluia! Ainda nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, lemos versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Muitos pensam que o Consolador é outra entidade, mas Jesus falou que esse Consolador era Ele mesmo, que estava naquele momento com os discípulos, mas que quando voltasse estaria em seus discípulos. Ele deixa isso bem claro no versículo 18 que diz: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. E no versículo 20, que é tremendo, ele diz: naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nosso Senhor nos convidou a estar junto com eles, para fazer parte dessa unidade. Ele no Pai, nós nele, Ele em nós, e revela que nós somos chamados a morar em Deus, e também quer ser a nossa morada. Que coisa gloriosa! Além disso, cada um de nós é uma barraca, um tabernáculo, conforme Paulo nos revela em 2 Coríntios 5:1, mostrando que nosso corpo é nossa casa terrestre, é um tabernáculo, uma barraca, uma tenda que se desfará. E quando estivermos nesse tabernáculo, gememos aspirando ser revestidos da nova habitação celestial, conforme diz o versículo 4. Essa angústia não se limita à esfera física, mas também se refere à psicológica, em que estamos sujeitos a ataques emocionais que nos levam a sentir depressão e a chorar por causa dos conflitos interiores. Durante todo esse tempo de distanciamento social, onde as famílias estão tendo que passar mais tempo juntas, em muitos lares os relacionamentos não estavam preparados para uma convivência mais intensa e estão enfrentando muitas dificuldades na área psicológica. Enfrentar mágoas, rancores, ressentimentos, medos, etc. Todavia, esperamos que você que nos acompanha e tem recebido essa revelação maravilhosa de que Deus quer introduzir-nos nesse harmonioso e perfeito relacionamento da Trindade. Possa estar conseguindo resolver todos os problemas de relacionamento e ainda ajudando outros a também terem um melhor convívio em família. Através da palavra que é ministrada a nós nesses vídeos, temos visto e ouvido que nós não podemos desistir, pois são essas dificuldades que nos levarão a conhecer o Deus que ressuscita os mortos, conforme 2 Coríntios 1:9. Os períodos de sofrimento que vivenciamos são úteis, pois Deus os usa para nos fazer crescer espiritualmente. Não desistamos nunca, pois como vemos em 2 Coríntios 1, de 4 a 6, em meio às tribulações somos encorajados pelo Deus de todo encorajamento, para que também possamos encorajar aqueles que estão passando pelas mesmas dificuldades, com o encorajamento com que somos encorajados. Por fim, em Apocalipse 21:3, encontramos um versículo muito consolador. Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo e Deus com eles será o seu Deus. A Nova Jerusalém será a morada eterna de Deus com os homens. E ali estará Deus nos homens e os homens em Deus, formando uma só entidade, algo que era o sonho de Deus. Esse versículo que acabei de ler é a tradução encontrada na Bíblia de Jerusalém, e que usa a expressão Deus, hífen, com, hífen, eles, como se referindo a uma entidade. Contudo, na era presente, nossa preocupação deve ser com o galardão no reino, antes da Nova Jerusalém. E por isso devemos entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, a fim de ser conduzidos à vida, conforme registrado em Mateus 7, 13 e 14. O termo vida aqui não se refere à vida eterna na Nova Jerusalém, pois cremos que, uma vez salvos, somos salvos para sempre. Mas se refere ao galardão de reinar com Cristo durante 1000 anos, Apocalipse 24. Portanto, de acordo com 2 Timóteo 4, de 7 a 8, nosso objetivo deve ser completar a carreira. Ainda em Mateus 6, de 9 a 10, quando Jesus ensinou a orar, ele disse: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
sobre essa nova revelação com respeito a sermos inseridos no Pai, concluímos que o reino não é meramente um lugar onde vamos para nos alegrar, mas é estar no Pai. E por isso Deus nos convida a essa união orgânica com Ele. Sabemos que em Apocalipse 19:7 o reino também é chamado de as bodas do Cordeiro, ou seja, o reino é a festa de casamento do Cordeiro, é a festa de casamento entre Cristo e a Igreja, e podemos afirmar que o reino é a festa da união entre Deus e o homem. Aqueles que entrarem no reino experimentarão com antecedência a consumação dessa união, uma vez que no reino estaremos totalmente inseridos em Deus e Deus em nós. Ou seja, no caso do casamento do Deus com o homem, os dois serão um só espírito. Louvado seja o Senhor. Esperamos que essa mensagem tenha trazido nova luz para você com relação a buscar a palavra fundamental e profética, a fim de ser glorificado, isto é, ser participante do relacionamento dos Deus triuno. Jesus é o Senhor. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. É muito importante para nós termos o seu feedback, seu retorno, e nos ajuda a levar esta mensagem de esperança e vida para muitas pessoas. Pedimos que, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que novos vídeos forem lançados. Também na descrição de todos os vídeos disponibilizamos links do Alimento Diário e demais livros de apoio que podem ajudá-lo a aprofundar e extrair mais riquezas e revelações sobre esse assunto. Aproveite também para dar uma olhada nessas leituras que indicamos. Jesus Cristo é o Senhor. Fica com Deus. Abraço.